Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Seja lá qual hora que você vai me assistir, para mais um papo sério de babá com a tia Lê. Hoje eu vim aqui para conversar, bater um papo com vocês, né? Com as babás, com as mães, né? Que tem aí uma babá, né? E a gente escolher um tema para a gente poder debater, a gente poder conversar um pouquinho sobre, né? Que é o assunto de hoje será a entrevista de emprego de uma babá, né? Como que nós devemos se comportar como babá diante dos novos patrões, né? Muitas vezes a gente vai para uma entrevista de babá, a gente não sabe nem como e o que falar para esses novos patrões. Então, a primeira dica que a tia Liz gostaria de dar é a questão de ouvi-los, né? Pedir que eles falem qual é a proposta deles. Então, eles vão colocar ali a proposta deles, se eles têm um ou dois filhos, se eles têm um ou têm dois filhos, e também qual é a forma que eles vão querer que você cuide dessa criança, né? Se é período integral, se é só meio período, né? E o que você vai fazer, fora os cuidados da criança, né, ou das crianças, também se vão acrescentar mais alguma tarefa, né, que é incluso, às vezes, né, com os cuidados da criança. Então, uma dessas questões, né, que há uma grande dificuldade, é o que uma babá vai fazer, além daquilo que é o contratado, que também tem que tomar muito cuidado. Então, assim, o mais importante é você ouvir, prestar muita atenção no que o seu patrão vai te dizer. E quando eles terminar, eles vão querer também saber qual é a sua proposta, né? Então, ali é a sua oportunidade de ser claro e objetivo naquilo que você tem interesse. Falar sobre a forma como você gostaria de ser tratado por essa criança. Às vezes é um bebê, mas ele vai crescer. Então é importante deixar claro a forma como você vai tratar essa criança, para que esses pais lá na frente não venham implicar a maneira como você vai cuidar dele, né? Se tiver que falar um não, porque tem muito pai que não gosta que fala não. Tem pai que acha que o filho não precisa ouvir um não, né? Principalmente quando são de um aninho, dois. Por quê? Porque acha que criança não sabe o que está fazendo e não tem que ficar chamando a atenção deles, né, nessa idade. Tem muitos pais que a gente sabe que se comporta dessa forma. Então, assim, é importante que a babá se posiciona, né, fala sobre o seu valor salarial. Olha, para uma criança eu cobro tanto. Para duas, desculpa, gente, tô com essa tosse ainda alérgica. Para duas, eu cobro tanto. Ah, mas é muito. Só que daí você vai se posicionar. Cada patrão tem o direito de querer pagar ou não. E a babá tem o direito de aceitar ou não. Só que mediante a sua entrevista é justamente para você se posicionar. Se você não se posiciona, deixa ele te dar aquilo que eles querem, depois fica difícil para você negociar. Então, assim, é importante que você coloca tudo aquilo que é preciso, né? Se posiciona. Você tem que ter essa confiança naquilo que você faz. Se você cuida muito bem de uma criança, você é responsável, né? Tá tudo certinho, ele tem aquela confiança do seu trabalho, você não tem que ter medo de falar o que você quer para você, né? Então, assim, olha, eu quero ganhar R$2.000. Né, o valor, lógico, você vai avaliar, né, a estatura da família, porque tem família que é muito bem sucedida e tem família que é, né, padrão alto, mas não tão elevado. Então, lógico, você vai dar um valor ali, né? Então, assim, você vai colocar o seu valor e dentro desse valor, seus patrão vai analisar a conduta que você está tendo para conversar com ele. Porque a babá que tem um posicionamento de confiança, isso traz para a patroa e para o patrão que é uma babá que realmente é padrão, né? Porque babá que tem padrão é babá que tem confiança.
no que está falando e que vai entregar para eles um trabalho eficaz. Outra coisa também que é importante dizer aqui, gente, a questão da posição de como você vai se apresentar perante os seus patrões. As suas vestimentas também conta muito. Não estou dizendo aí que você tem que ir de salto alto, né? Qual é o seu comportamento, mas cuidado na hora de se apresentar com roupa muito descolada, roupa muito curta, decotes muito baixo do padrão. Você vai estar entrando dentro de uma casa familiar e precisa entender que ali vai ter o seu patrão. Ah, mas é meu patrão, mas é um homem, né? Então você tem que tomar esses cuidados, que tem muita babá que não tem essa consciência. E muitas das vezes, um patrão, uma patroa, até não observa esse tipo de comportamento, até não analisa muito essa questão das vestimentas. Mas para muitos conta sim. Se você quer ser uma babá de padrão, você precisa se posicionar como uma pessoa séria. E sendo assim, vamos pôr assim, um executivo, uma pessoa formada para ser executivo, ele não vai andar de qualquer maneira. Ele está bem posturado, né? Está bem colocado. E o quê? Ele está bem trajado. Então, assim, ele vai estar ali entrando em empresas de grande porte. Então, por isso, ele precisa estar adequado para falar com essas pessoas que vão estar lá. Assim somos nós que temos também, que temos que estar também apresentável diante dos nossos patrões. Tem muita gente que não gosta de usar o uniforme. Tem muitas babás que não gostam de usar uniforme. Mas isso aqui é um outro assunto, né, que eu quero também colocar para todos nós. Mas esse daqui é um outro assunto. O mais importante aqui é que você vá bem apresentável diante dos seus patrões. Por quê? Porque essa situação tem muitas babás, eu já apresentei, né? Eu tenho grupos de babá, então assim, a gente vê muitas babás de uma forma assim que é triste, porque assim, você está trabalhando para pessoas de alto padrão. De repente, lá, você está lá junto com sua patroa ou com a criança no parquinho, que seja. De repente, precisa sair correndo. A babá não está qualificada para sair com essa patroa de padrão alto, né? Ah, mas minha patroa não liga. Mas é você. Hoje, você tem que ver pela sua profissão. Quem é você como profissional? Você é uma simples profissional, uma simples babá? Ou você é uma babá de padrão? Uma babá que realmente quer estar apresentável diante de todos que estão te vendo como cuidadora de uma criança, né? Então, assim, se você vai cuidar de uma criança, você não tem que pensar somente nos cuidados com a criança, mas também tem que se apresentar diante de uma sociedade que, infelizmente, olha muito para nós, né? Olha muito para nós. Inclusive, eu tenho muita assim, experiência nessas questões. Eu já fui contratada quando cuidava de uma outra criança e a pessoa olhava, passava e me via cuidando de uma criança. E ela sempre falou assim, olha, quando eu tiver meus filhos, eu vou querer essa babá. Por que será? Não era só pelos cuidados que eu tinha com a criança, mas também pelo porte, né, apresentável que eu colocava para ela. Então é importante, gente, a gente ter essa preocupação de estar bem apresentável em uma entrevista desde o início ao fim. Eu não estou falando aqui que vocês têm que ir de salto alto, não é isso. Mas tá bem apresentável, com roupa adequada. Se você não quer usar um uniforme, mas seja uma pessoa que tenha pudor, né? Que não vá de qualquer maneira com roupas inadequadas diante do teu patrão, diante da tua patroa, onde coloca eles numa situação, né, chata, porque assim, eu já vi uma pessoa, né, uma babá trabalhando com roupa agarrada acima da coxa. Então assim, eu falei, meu Deus. Lógico que às vezes a patroa é liberal, não vai olhar
confia muito no marido, mas mesmo assim a gente tem que ter uma certa disciplina para entrar na casa de uma família, né? Então, outra situação também é a questão de como você vai se comportar, né, perante os seus patrões na hora de uma correção. Como que essa criança vai ser corrigida? Perguntar isso pro patrão, olha, hoje ele é pequenininho, mas quando ele tiver 1 aninho, como que ele vai ser corrigido? Pergunta isso pro patrão. Por quê? Porque você vai ter mais ou menos uma noção do que você vai enfrentar lá na frente. E coloca pra ele, assim, porque eu tô perguntando isso, porque assim, hoje ele é um bebê, mas ele vai crescer. E eu sou uma pessoa que falo sim e falo não. Se ele estiver fazendo algo que não deve fazer, ele vai ouvir o não da tia Lê. Ele vai ouvir um não meu. Tem que colocar isso. Por quê? Porque quando lá na frente, essa criança tiver 1 ou 2 anos, e você precisar falar, não, fulano, falar com firmeza com ele, esse pai e essa mãe já sabem que você tinha falado. Eu não tô falando aqui, gente, de gritar com a criança, é diferente de falar um não com firmeza, tá? Porque eu também já vi muita babá que às vezes acha que o não tem que ser gritado. Não, não tem que ser gritado. É um não firme, não é pra ir aí. Então, assim, você não precisa gritar com a criança para falar um não. Então, o pai e a mãe, ele precisa entender que você vai ter que ser uma babá de posição. Quando a gente fala que é uma babá de posição, é uma babá que saiba dizer não, mas também sabe ser divertida com a criança, sabe ser amorosa, né? E isso é muito importante, né? Essas posições que eu tô colocando aqui, gente, é porque tem muita gente que tem medo, às vezes, de falar pro patrão o que precisa falar, né? A respeito do salário, porque daí seu patrão vai te pagar um valor, você lá na hora, entusiasmada com aquilo que ele tá falando, tudo, aceito, sim, eu quero. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quando começa, aí vai vendo que a coisa não é tão fácil, e aí se chateia, por quê? Porque não tá ganhando o suficiente, não era aquilo que queria ganhar, quer falar, mas não consegue porque fica com medo do patrão brigar, ou fica com medo da patroa não aceitar, fica com medo do patrão mandar embora, e fica naquela guerra. Aí precisa do emprego, então, gente, tudo que você começa lá no início, já colocando o seu ponto de vista, você não se machuca lá na frente. Não se machuca. Então, aqui tá algumas dicas, né? Que é a entrevista de emprego, né? Escutar o seu patrão, né? Falar para ele o que você deve falar em relação ao seu cargo, né? O que você vai fazer, outra coisa também muito importante, porque se você, de repente, é uma pessoa que vai lá e aceita tudo. É porque você vai cuidar da criança, você vai, na hora que a criança estiver dormindo, você pode dar uma ajeitadinha na casa. Não, gente. Não tem esse negócio de ajeitar a casa. Babá, hoje, nosso padrão de babá é padronizado, é padrão para babá. Você ganha para babá ou você ganha para mensalista ou você ganha para diarista. Tá tudo muito certinho, tá muito dividido pela lei. Então, assim, ou você é uma babá para... Agora, lógico, se você quer fazer alguma coisa ali, não vai te custar nada, não vai te implicar nada, tudo bem, você pode fazer a sua escolha. Mas cuidado, porque assim, para que isso não gere uma situação complicada, deixa muito bem clara pro seu patrão, pra sua patroa, olha, eu tô fazendo isso daqui, mas é nas minhas horas vagas, a hora que realmente dá para me fazer, porque na hora que você não fizer, você também tem autoridade de falar para ele, falar, olha, eu falei que eu ia fazer na hora que desse, não é uma obrigação minha. Por quê? Porque daí você já deixa tudo muito claro, e aquilo você não tem medo de falar. Porque se você vai aceitando tudo que o teu patrão vai jogando, é viável para ele ter uma funcionária que é multiuso, né? Cuida dos filhos, lava, passa, cozinha, faz tudo e tá tudo certo. Só que é errado. Porque ou você... uma criança desgasta muito. Nem eles, não é muito assim. Não consegue ficar com as crianças sozinhos. Não que a gente não consiga, só que a gente não é obrigada a se submeter a um cansaço físico, sendo que a gente está sendo pago por algo, né? Que é para cuidar das crianças, organizar